Olá, que a graça e a paz de Jesus inunde a sua vida. Nós estamos na EBD.3, no curso Vida Vitoriosa. A EBD.3, você que já está nos acompanhando há algum tempo, nós estamos na aula 11. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem bacana, mas você precisa lembrar sempre que a nossa EBD.3 ela é discipuladora, então é uma escola bíblica, discipuladora, dinâmica e digital. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o relacionamento com a Trindade. Então, é vida vitoriosa no relacionamento com a Trindade. Hoje nós vamos aprender algo que é muito discutido, muito difundido na história da igreja. Aliás, a igreja vem debatendo esse assunto há séculos, aliás, há milênios. Quando nós olhamos para a história da igreja, na eclesiologia, nós vemos muitos debates acalorados a respeito desse tema. Bom, nós não vamos exaurir o tema hoje, a gente não vai eliminar de uma vez por todas a grande discussão a respeito desse tema, mas você vai sair daqui, eu creio, edificado pela palavra de Deus. Bom, a primeira coisa que nós precisamos olhar é para o texto bíblico que vai dar base para a nossa aula de hoje. Está lá em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: logo que foi batizado, Jesus saiu da água. Então veja, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como pomba e pousar sobre ele. Agora a gente vê Jesus e o Espírito de Deus. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Ora, agora a gente vê três pessoas nessa mesma cena. Nós vemos Jesus, o Espírito de Deus e uma voz que vem do céu, que nós sabemos que é o Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que rege todo o universo. Nós vamos caminhar nesse tema hoje e a gente vai ter que voltar um pouquinho na história da igreja, a gente vai ter que revisitar algumas discussões e eu quero fazer isso de forma bem dinâmica, de forma bem didática, mas ao mesmo tempo eu não quero ser enfadonho com a teologia. A teologia da Trindade, ela se deu com muita discussão ao longo da história. Como eu te disse, a gente tem que voltar lá no início da história da igreja. Os primeiros cristãos, eles tinham o Antigo Testamento como base para eles desenvolverem a sua teologia. Então, no primeiro século, os apóstolos, os discípulos que tiveram contato direto com Jesus, eles tinham um entendimento que vinha lá do judaísmo a respeito da pessoa de Deus. E nesse sentido, como o judaísmo, entre outras religiões, são poucas, mas entre outras religiões que são, digamos, monoteísta, porque creem num único Deus, outras religiões creem em politeísmo, vários deuses. No judaísmo, eles criam num único Deus. Aliás, os judeus devotos, quando eles acordam pela manhã, eles recitam uma oração que se encontra lá em Deuteronômio capítulo 6. Ouça Israel, Deus é o único Deus. Então eles sempre viveram com esse entendimento de que Deus é um Deus único. Ora, quando Jesus aparece dizendo que é filho de Deus, é um grande problema para a teologia judaica. Aliás, é um problema em todos os aspectos do judaísmo. A começar por ele dizer que Deus tem um filho, e ele, sendo o único filho de Deus, traria um problema para a teologia judaica, porque ele seria igual ou coigual a Deus. Veja, para a nossa mente ocidental isso não é um grande problema, mas para os orientais, em especial para o judeu daquela época e para os judeus hoje, para os árabes, para os devotos de Alá, os islâmicos, o conceito é muito engessado. O conceito de Deus ser único é uma questão muito forte para esses povos. Quando Jesus se apresenta como Filho de Deus, muda toda a compreensão da teologia a partir daquele momento.
Começa-se a debater, então, que Deus não é apenas um, ele seria três. Aí nós temos um outro problema, porque então todo o Antigo Testamento estaria errado. Então nós vamos avançar hoje nesse sentido de entender como que nós cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo que o Antigo Testamento todo diz que há um único Deus. Muito bem, nós cremos que Deus é um Deus único. E eu quero começar a sair um pouco da teologia e ir para um conceito um tanto quanto mais, digamos assim, mais subjetivo, mas ao mesmo tempo que vai elucidar muito aqui. Pesquisando a respeito desse tema e vendo pessoas que falam para leigos sobre esse assunto, eu achei um material muito bacana na internet e ele dizia o seguinte: não há como entender a Trindade sem compreensão bíblica e revelação do Espírito Santo. Não tem como. Não tem como a gente se aprofundar nesse assunto e gastar muito tempo na teologia, muito tempo lendo livros, muito tempo fazendo contas, cálculos e indo para o original hebraico, indo para o original grego da Bíblia, e a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. Aliás, os cristãos debatem esse tema há 2000 anos. Então aqui nós vamos nos concentrar naquilo que a Bíblia diz a respeito da Trindade e nós vamos nos concentrar no que o Espírito Santo nos revela a respeito da Trindade. Bom, nós vamos ver em Gênesis capítulo 1 que Deus ele se apresenta de forma diferente de outros trechos das Escrituras. Quando nós vemos Deus fazendo toda a criação, a descrição ali de Moisés, de como Deus fez. Quando chega no ponto interessante da criação do ser humano, Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ali tem um problema, porque com quem Deus está falando? Deus está falando com os anjos? Então eles participaram ativamente da criação? Não. Deus estava falando com ele mesmo, ou seja, com as três pessoas da Trindade. Algo mais curioso ainda, porque no original hebraico, criou Deus os céus e a terra, que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós temos um outro problema ali. No hebraico, a palavra é Elohim, e Elohim significa deuses. Na verdade, se nós fôssemos fazer uma tradução correta desse termo, hoje nós traríamos como deuses, porque os nossos idiomas modernos eles são muito pobres em relação aos idiomas que se falavam naquela época. O grego, o hebraico, o próprio latim, que é a língua dos romanos, era mais complexo, o entendimento das palavras era muito mais amplo. Um exemplo que eu sempre cito é a palavra amor, que nos idiomas modernos só existe uma palavra para designar todo o conceito de amor. Amar a Deus, amar a mãe, amar o pai, amar a namorada, amar a esposa, amar o filho. Mas para os gregos, cada tipo de amor tinha uma palavra diferente, tinha um correspondente. Então, quando nós olhamos para o hebraico e vemos a palavra Elohim, na verdade é o conceito plural de um único Deus. É complicado, né? Eu não quero me aprofundar demais na teologia, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui e eu não acho tão proveitoso quanto nós nos concentrarmos nos conceitos bíblicos. E lembre-se, é revelação, compreensão bíblica através da atuação do Espírito Santo. É só Ele quem nos mostra, quem nos confirma essa doutrina, esse ensinamento. Aliás, toda doutrina bíblica, ela só é possível a compreensão através da atuação poderosa do Espírito Santo. Bom, agora você já entendeu que no Antigo Testamento há um conceito de trindade que já aparece, mas muito subjetivamente. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco na segunda parte dessa aula.